amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. É um programa que você pode mandar as suas perguntas sobre as coisas da nossa fé para nós respondermos, ok? Se for uma pergunta que não está ligada diretamente com a nossa fé católica, eu dou uma opinião. Opinião, aceita quem quiser, ok? Muito bem, vamos começar pedindo à Virgem Maria, como nós fazemos sempre, que nos ajude a fazer um bom programa, sempre de acordo com aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se disso, nunca começar nada sem rezar. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Né? E pedir à mãe, o filho atende. Né? Muito bem, quero aqui cumprimentar os nossos amigos que estão aqui no nosso auditório. Né? Temos amigos de Florianópolis, quem é? Ok, sejam bem-vindos. Natal, no Rio Grande do Norte. Ok, Sertãozinho, São Paulo. E Ribeirão Preto, São Paulo também. Ok, sejam bem-vindos. Você de onde chegou agora? Eu sou de Cabo Frio. Hein? Cabo Frio. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Muito bem, eu quero começar o programa mostrando esse livro, lançamento aqui da editora Canção Nova, do Padre Roger Araújo. O Padre Roger é jornalista, faz hoje o programa Trocando Ideias, lá de Brasília, está em Brasília agora, né? E escreveu esse livro, Descomplicando a Vida. O Padre Roger é jornalista, é padre da Canção Nova, desde 1998, que é consagrado da Canção Nova, coordenado, e escreve esse livro, o próprio nome está dizendo, Complicando a Vida. Né? Diz aqui atrás, diante de tantos fatores que complicam a nossa vida e a tornam mais complexa e embaraçosa, se faz urgente simplificar, descomplicar a cada dia a existência humana. E a resposta aí, ele coloca nesse livro. Né? Claro, sempre com a base cristã, né? Vivendo as virtudes, para que a gente descomplique a nossa vida. Muito bem. Vamos para nossas perguntas que já estão aqui conosco, aqui na nossa mesa. Muito bem. Tem aqui a pergunta do Sebastião Martins, de Curitiba, no Paraná. Ele pergunta o seguinte, diz que não é sócio contribuinte da Canção Nova, né? Nós respondemos aqui a pergunta de qualquer pessoa. Pode ser sócio da Canção Nova ou não. Agora, sempre eu peço, né? Ajude a Canção Nova. Olha, vou dizer uma coisa aqui com muita seriedade. Eu participo do conselho da Fundação João Paulo II, que é a mantenedora de todo o sistema, rádio, TV, internet. Nós nunca estivemos numa situação tão difícil. Nesses quase 40 anos que eu estou aqui na Canção Nova, comecei com o Padre Jonas em 1970, vocês estão vendo, nós estamos aí hoje, no dia 17, né? Estamos aí com a campanha com 30%. Era para já estarmos aí com mais de 50%, no mínimo. Estamos com 30%. É uma situação gravíssima, a Canção Nova tem uma dívida muito pesada, dinheiro emprestado em banco. Se você ama essa TV católica, que leva a salvação por esse mundo inteiro, ajude a Canção Nova, ok? Nós sabemos que Deus, a divina providência, cuida, né, da Canção Nova, mas ela cuida através das causas segundas, como diz a teologia. Isso quer dizer o quê? Deus não chega aqui e entrega um cheque para o Padre Jonas. Não, Deus tira um pouco do bolso de cada um, para que cada um tenha mérito diante de Deus, ok? Naquilo que essa obra faz. Como dizia Paulo VI, né? Aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então eu tenho uma sugestão. Sabemos que o Brasil está numa situação muito difícil, né? Tivemos aí 12 anos de o país entrando numa recessão tremenda, a pior recessão praticamente da história do Brasil, dizem os economistas. Sabemos que tem muita gente desempregada e, consequentemente, muita gente parou de contribuir com a Canção Nova. Então, o apelo nosso é o seguinte, aquele que está empregado
e os mais bem empregados, quem sabe você não pode aumentar a tua contribuição para suprir, porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é assim, um membro fraco ajuda, o membro forte ajuda o membro fraco, para que o corpo seja forte, ok? Fica aí esse nosso apelo. Muito bem, a pergunta do Sebastião é a seguinte: gostaria de saber se a igreja presbiteriana, que é uma igreja protestante, confirma seus batizados com o sacramento da crisma. Não, eles não têm, né, o sacramento da crisma. Os protestantes só têm como sacramento válido o batismo. Eles não consideram um sacramento, mas a igreja considera como válido o batismo de muitas igrejas protestantes. Inclusive o Código de Direito Canônico traz uma relação dessas igrejas. Agora, não tem os outros sacramentos, ok? Muito bem. Renato Amorim, não tem aqui a cidade dele, sexta-feira da 8ª de Páscoa é para fazer jejum e abstinência de carne? Não, Renato, a igreja obriga jejum e abstinência de carne só 2 dias por ano. É o mínimo que a igreja pede, né? Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Agora, quem quiser fazer esse jejum em qualquer outro dia do ano, pode fazer. A igreja pede um mínimo. Por que a igreja pede um mínimo? Porque a igreja sabe que os seus filhos, tem filhos muito pequenos e tem filhos muito grandes, filhos muito fracos e filhos muito fortes na fé. Então a igreja nivela pelo mais fraco e deixa que quem quiser faça mais, entendeu? Então não é obrigatório, mas se quiser pode fazer. Muito bem. Fernando Henrique Parreira, de Igarapava, em São Paulo, diz que é sócio pelo débito automático. Aliás, a Canção Nova está fazendo uma campanha pedindo que as pessoas se associem pelo débito automático. Inclusive, ela está dando um pequeno brinde de lembrança, porque o débito automático é a melhor maneira de você contribuir. Por quê? Porque você não esquece. Você autoriza o banco, num determinado dia do mês, sacar um dinheiro da sua conta e passar para a conta da Canção Nova, ok? Você não esquece, você tem aquela ajuda contribuindo. Eu gosto de lembrar isso. Deus ama muito quem é perseverante. Jesus diz: quem é fiel no pouco, lhe será dado muito. Gente, o muito de Deus deve ser muito mesmo, né? Quem é fiel no pouco, lhe será dado muito. Ok? Então, ele pergunta aqui o seguinte: tenho uma filha que quer fazer tatuagem, mas ele explicou que, segundo a Bíblia, não é correto, segundo Levítico 19, 28. Exatamente, o livro do Levítico, no Antigo Testamento, proibia fazer incisões na pele. O que eram essas incisões na pele que o Levítico proibia? É o seguinte: os povos pagãos faziam consagrações aos seus deuses e marcavam a pele com uma consagração. Isso, evidentemente, é proibido pela fé católica, porque isso é idolatria. Mas aí as pessoas perguntam assim, mas e se eu fizer uma tatuagem de Jesus, da Virgem Maria? Pode? A igreja diz que não concorda. Por quê? Porque a medicina não concorda. Aí já não é nem um problema mais de religião, é um problema de saúde. Eu conversei um dia com uma dermatologista, ela disse: pode dizer com clareza não fazer. A dermatologia recomenda não fazer, porque a tatuagem estraga a pele, é muito difícil depois de remover, tem que ser com tratamento laser, doloroso e caro, ok? E tem uma coisa, veja um sinal importante. Existe um site do governo, se não me engano, é do Ministério da Saúde, que diz o seguinte: se a pessoa fez algum tipo de tatuagem ou colocou piercing, durante 1 ano, ela não pode doar sangue. Por quê? Risco de contaminação. Então, está vendo aí que é um sinal que a tatuagem não deve ser feita. E eu estou impressionado de ver como é que a tatuagem está se alastrando. Parece uma moda que tomou conta. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo não deve ser marcado com qualquer coisa, né? Então, mesmo que seja com coisas sagradas, como a medicina não recomenda, a igreja também não recomenda. Bom, aqui a pergunta do Fernando é essa. Eliane Moreira diz o seguinte: ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, sócia pelo boleto bancário, né? O boleto, quem é sócio do boleto, quem é sócio da Canal, recebe o boleto em casa, né? E aí vem ali, vem inclusive marcado um valor assim, meio que padrão, R$30, mas você pode dar mais ou pode dar menos.
ok? Então é só você acrescentar o que você quer dar mais e você pode fazer a contribuição. Professor, no seu programa, no dia 15 de março, o senhor falou que o Papa Bento XVI proibiu, em decreto, usar o nome Javé na liturgia. É verdade. Eu tenho esse documento do Papa no meu computador. Não se deve cantar música com o nome Javé. Por quê? Papa Bento, em respeito aos judeus, que ele chama de nossos irmãos na fé, nossos irmãos mais velhos, eles não pronunciam o nome de Javé. Então, o Papa, no decreto, colocou que não deve ser usado na liturgia. Acontece que muita gente não sabe disso. Então, precisa orientar o pessoal de liturgia. Olha, tem até padre que não sabe. Não é porque não quer, porque às vezes não leu o decreto. Ok? E ela pergunta aqui, porém, no dia 23/3, uma pessoa da Canção Nova cantou, escuta Javé, seu Deus, Javé vai falar. Eu tenho a impressão que isso deve ter sido uma pessoa que também não estava informada, mas eu já tomei providência de informar a equipe litúrgica da Canção Nova sobre isso, ok? Então, é questão de informar, já que o Papa colocou como norma para a igreja. Uma coisa que nós temos que fazer, gente, é seguir as normas da igreja. Ok? É muito importante isso. Ler. Hoje é muito fácil saber o que acontece. Tem a Rádio Vaticana, que publica na internet todo dia o que o Papa coloca ou não coloca, entende? E documento de liturgia, por exemplo, eu vou pedir para mostrar um livro de liturgia que eu escrevi para entender e celebrar a liturgia. Né? É um livro que explica o que se pode fazer. Eu vejo muita coisa errada acontecendo nas missas, nas celebrações de missa. Por exemplo, né? Ana, vê se acha o livro para mim da liturgia. Eu vejo, por exemplo, tem padre que deixa a âmbula no altar e deixa o ministro da Eucaristia retirar a âmbula e outro. Não pode, é proibido. No documento Redemptione Sacramento, né? É Jesus que dá a Eucaristia. Então ninguém pode ir lá e pegar a Eucaristia. Entendeu? Outra coisa, o sacerdote, o presidente da celebração, ele é o primeiro que tem que distribuir a Eucaristia. O sacerdote não pode ele ficar sentado e mandar só que os ministros distribuam. Não. Inclusive o documento diz o seguinte, os ministros só devem ser usados para a distribuição da Eucaristia se o padre não conseguir fazer sozinho. Por quê? Porque é o sentido litúrgico da Santa Ceia, é Jesus. Ele, tomai e comei, ele deu para os apóstolos. Então o sacerdote, o celebrante, ele celebra in persona Christi, ele representa Jesus Cristo no altar. Por isso que ele veste. O que significa o paramento do sacerdote no altar? A túnica de Cristo, o manto de Cristo. O padre, quando sobe ao altar, nós cantamos o canto de entrada, significa o quê? O Cristo que sobe o Calvário para ser imolado. O padre ele significa Jesus Cristo. Ok? Então é ele que distribui a Eucaristia. Então a igreja diz, sempre que for possível, comungue com o sacerdote. Ok? Claro que quando tem muita gente, os ministros são necessários para isso. Então é muito importante que a gente siga as normas. Esse livro, para entender e celebrar a liturgia, nesse livro eu coloco aqui essas normas todas que nós precisamos obedecer. A igreja, gente, tem como norma básica obediência. São Paulo falava da obediência da fé, né? Sabe, é uma coisa muito importante, mas que, sabe, parece que para muita gente não tem importância. Eu faço como eu quero, como eu gosto, como eu acho mais bonito. Não, as coisas têm um sentido litúrgico, teológico, doutrinário, que tem que ser seguido. Muito bem. Adriana Paula, de Piracicaba, também não é sócia, contribuindo à Canção Nova, ela diz assim, a igreja realmente aprova casamento gay? Ele foi liberado pelo Papa? De jeito nenhum, André. Não tem nada liberado de casamento gay na igreja. Pelo contrário, todas as manifestações do Papa Francisco, do Papa João Paulo II, são totalmente contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ok? Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher. E disse, o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Ok? É a lei de Deus. A igreja não pode jamais ir contra a lei de Deus. Ok? Depois, outra pergunta. Armanda de Piracicaba pergunta o seguinte, gostaria de saber se alguém que tem filho antes de casar se pode comungar.
Amanda, depende, né? Ter um filho antes de casar, evidentemente, houve um pecado aí. Que pecado foi esse? Viver o sexo antes do casamento, foi pecado. Mas se essa pessoa se confessou, não faz mais isso, né? Ou vive solteira, ou casou, pode comungar. Sabe, uma coisa que nós temos que entender, que a igreja fala muito claro, lá no parágrafo 982 do Catecismo, não há pecado que a igreja não possa perdoar. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque a morte de Cristo, o sangue de Cristo, não há o que não possa ser perdoado. Essa é a nossa fé. Então, se houve esse caso, né, um filho antes, porque houve então o que a igreja chama de fornicação. O que é fornicação? É o pecado de você usar o sexo fora do casamento, antes do casamento ou fora do casamento. Fora do casamento é adultério também. Se a pessoa confessou, abandonou, não tem mais, está perdoada, pode comungar, desde que queira mudar, né? Muito bem. Divino Alves, que é de São Paulo, sócio pelo boleto bancário, o Divino pergunta assim: uma vez Jesus disse para 72 pessoas, pregaram o evangelho e no meio do caminho ele disse aos discípulos, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Gostaria de saber por que ele disse isso. Sabe, temos que entender, o evangelho não pode ser interpretado ao pé da letra. Não é que Jesus não quer que você não cumprimente ninguém. Jesus não quer que você se detenha no meio do caminho e deixe o projeto de evangelização que você está fazendo. Então, o sentido é esse. Não é você não cumprimentar, não é isso. Cumprimentar uma pessoa não gasta tempo nenhum. É você não... encontrei um amigo aqui. Então não vou lá fazer aquela palestra, não vou lá fazer aquela catequese, não. Vou ficar aqui com um amigo aqui, né, tomando minha cervejinha com ele. É isso, entendeu? É não colocar a missão em segundo lugar. Thelma, minha aluna de Crisma, me fez uma pergunta que eu não soube explicar. Estão vendo, gente, como é importante estudar? Catequista, né? Tem que estudar. Porque na cruz, Jesus disse ao ladrão que ainda hoje estaria com ele no paraíso, e depois da ressurreição, disse para Maria não segurá-lo, pois ele ainda não tinha ido para o Pai. Na sexta, ele já estaria no paraíso, e no domingo, ele ainda não tinha ido para o Pai. Por favor, me explique. Bom, são duas coisas. Primeiro, o fato de ele dizer para o ladrão, né, o Dimas, né, São Dimas, né, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Esse hoje de Deus não é o mesmo hoje nosso. O nosso hoje tem 24 horas, nosso dia tem 24. Na eternidade não tem mais dia. Acabou, não tem mais tempo na eternidade. Então, quando Jesus diz para ele, ainda hoje você vai estar comigo, Jesus, interpretação dos biblistas, Jesus quer dizer o quê? Você hoje, aqui, agora, conquistou o céu. Você ganhou o bilhete para entrar no céu, pronto. Aí você vai entrar no céu, depois que eu entrar lá, você vai entrar comigo. Esse é o sentido. O fato de Jesus dizer para Maria Madalena, né? Não me segure porque eu ainda não fui para o Pai. O que Jesus quis dizer? Ele não tinha ainda entrado na sua glória. Porque ele, na glória, como homem também. Porque como Deus, Jesus nunca deixou a glória divina. Mas como homem, ele ainda deve viver 40 dias na terra com os discípulos, dando as últimas instruções, como diz São Lucas, no começo dos Atos dos Apóstolos, e depois ele iria ter a sua ascensão ao céu. Então, o que ele quer dizer com isso é o seguinte: eu não estou ainda na minha glória. É o significado que os bons textos bíblicos explicam. Tá? Eu gravei um texto, um curso bíblico, onde eu explico muito dessas coisas. Esse curso bíblico é um curso de 100 horas, gravado em CD, onde eu examino cada um dos 72 livros da Sagrada Escritura. É muito importante a gente fazer um curso bíblico, por mais... está aparecendo aí no vídeo. Por mais simples que seja, é preciso fazer um curso bíblico, porque não é fácil ler a Bíblia. A Bíblia foi escrita num arco de história de pelo menos 1.200 anos, desde praticamente 1.000 anos antes de Cristo, até 100 anos depois de Cristo, né? E foi escrito em hebraico, grego, e depois traduzido para o latim, para o português e as outras línguas. Então, não é fácil entender os gêneros literários da Bíblia, né?
o gênero apocalíptico, o gênero midrax, o gênero de parábola, o gênero de poesia. Então, um curso bíblico ajuda a gente. Eu escrevi um livro também, acho que está aqui embaixo, está ali, não sei se a câmera consegue mostrar, a Sagrada Escritura. São 3 livros da Escola da Fé, está aparecendo aí na câmera. É um curso bíblico resumido, ok? Para que a gente possa entender direito a Bíblia. Olha, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. São Pedro, quando ele fala das cartas de São Paulo, na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16, São Pedro diz uma coisa muito importante. Ele diz assim, que nas cartas de São Paulo tem coisas difíceis de compreender, que os espíritos ignorantes interpretam o mal para a sua própria perdição, como o fazem com as demais escrituras. Ou seja, o que São Pedro está dizendo? Se a gente se mete a interpretar a Bíblia sozinho, sem a luz da igreja, sem o entendimento do magistério da igreja, a gente pode estar encontrando na Bíblia a própria perdição. Ok? É só você olhar aí, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ora, São Pedro diz que na carta de São Paulo tinha coisas difíceis de entender. São Pedro e São Paulo conversavam, os dois falavam a mesma língua, o hebraico. Se Pedro tinha dúvida nas cartas de Paulo, vocês imaginam nós, que não sabemos nada do hebraico, estamos num outro mundo, lá era o Oriente, aqui é o Ocidente, outros valores. Então, gente, a gente tem que ler a Bíblia todo dia, todo mundo, mas quando há dúvida, quem é que tem que tirar a dúvida? É a igreja. E olha, o livro que tira mais dúvida da Bíblia é esse aqui, Catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo? É a explicação da Bíblia, em outras palavras. Por isso que eu insisto, né? Papa João Paulo II diz, aqui está o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a igreja acredita, diz o Papa João Paulo II, está aqui. Por isso que todas as pessoas, especialmente nós leigos, que não temos uma teologia profunda, mas que estão à frente de uma pastoral, de casais, grupo de oração, curso de crise, nós temos que conhecer o catecismo, gente. Senão a gente corre o risco de ensinar coisa errada para os outros. Olha, eu trabalhei 40 anos em universidade. Na universidade, ensinar errado é crime. E na igreja, ensinar errado o que é? É pecado. Entenderam? Olha que coisa interessante. Você pega as 3 universidades do estado de São Paulo, as 3 universidades públicas de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp. Eu trabalhei na USP e trabalhei na Unesp. Você, para ser professor dela, você tem que ser, no mínimo, você tem que ter o título de doutor. Não é nem mestre mais. Você não pode nem prestar concurso se você for mestre. Você tem que ser doutor. Por quê? Você tem que ter capacitação para não chegar lá e ensinar coisa errada para os alunos. Olha o cuidado que a universidade tem. Aí na igreja, na igreja qualquer um ensina de qualquer jeito. Pelo amor de Deus. O que diz o profeta Jeremias? Maldito aquele que faz mal feitas as obras do Senhor. Paulo VI dizia, a mediocridade ofende o Espírito Santo. Não basta, vinde Espírito Santo. Ele vem sim, mas eu tenho que estudar. Porque o Espírito Santo não ensina preguiçoso. Não ilumina preguiçoso. Ele já ensinou para a igreja 2000 anos, daqui 2000 anos. Eu costumo dizer, você não vai querer que o Espírito Santo seja professor particular seu, né? Vem de novo ensinar só para você. Já ensinou para a igreja. Então, é muito importante isso. A gente que faz algum papel na igreja, vocês estão vendo que eu faço um programa aqui, está aqui o Código de Direito Canônico na minha mão. Você não vê, tem uma pergunta aqui, interessante, daqui a pouco a pessoa, eu vou até já colocar ela aqui, a pessoa diz assim, pergunta assim para mim, professor, se estão vendendo igrejas, por exemplo, né, na Europa, infelizmente, né, tantas igrejas fechadas que não tem mais gente, então estão vendendo igrejas para ser museu, pode vender uma igreja? Aí, vou aqui no Código de Direito Canônico. Então, o parágrafo 1222 do Código diz assim, né, o nome da pessoa aqui, depois eu digo o nome da pessoa que fez essa pergunta, mas ela já deve estar acompanhando, eu estou só aproveitando que o assunto está na pauta, né?
Olha o que diz o Código, 1222. Se alguma igreja, de maneira alguma puder ser usada para o culto divino, quer dizer, não tem mais jeito de usar, né? Aí pode ser vários motivos, né? E não houver possibilidade de se restaurar, pode ser reduzida pelo bispo diocesano a uso profano não sórdido. Não sórdido quer dizer não indigno. Não vai vender uma igreja para ser um prostíbulo, para ser uma boate, para ser um... Ok? Parágrafo 2º. Onde outras graves causas aconselham que alguma igreja não seja mais usada para o culto divino, o bispo diocesano, ouvido o conselho de presbíteros, ouvidos os sacerdotes dele, pode reduzi-la a uso profano não sórdido, com o consentimento daqueles que sobre ela legitimamente reclamam direitos, contanto que o bem das almas não sofra com isso nenhum prejuízo. Então, uma igreja pode ser vendida? Pode. Há um rito, né, de dessacralização, tá? Desde que não seja para um uso sórdido, né? Então, veja como as coisas são difíceis, né? Se eu não fosse procurar aqui no Código de Direito Canônico, ou eu não ia responder a pergunta, ou ia dizer, de repente, uma bobagem. Estão vendo? Não pode. A igreja tem tudo, a igreja ensina as coisas com detalhe. Então, nós temos que aprender a sermos criteriosos. Eu levo a sério na fé do mesmo jeito que eu levava quando eu dava aula de física, né, de matemática na universidade. Eu não ensinava o que eu queria. Eu ensinava o que eu aprendi com Isaac Newton, Albert Einstein, e de Broglie, Companhia Limitada, Leibniz e todos os físicos em matemática que eu estudei. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém de matemática. Também não tenho nada para ensinar para ninguém de teologia. Eu vou ensinar o que a igreja me ensinou. Assim eu ensino correto. Ok? E se eu não sei, eu vou dizer, não sei. Né? Porque eu não posso ficar chutando. Né? Isso daquilo que São Pedro diz. Né? Muito bem. Uma pessoa que pediu para não ser identificada de São Paulo, diz que ela é sócia pelo boleto bancário. Se você não quiser ser identificada, é só avisar. Meu marido tem um vício do alcoolismo e não temos vida íntima já há algum tempo. Gostaria de saber se posso comungar. Pode, não tem nada a ver. A vida íntima, não tem nada a ver o alcoolismo com a vida íntima e a comunhão. Não tem nada a ver. Se vocês são casados, não tem vida sexual, pode comungar, não tem problema nenhum. Não tem problema do alcoolismo ou não alcoolismo. Não tem problema nenhum. Marcelo, via Facebook. Professor Felipe, depois de quase 5 anos, minha mulher conseguiu, junto ao Tribunal Eclesiástico, que seu matrimônio fosse declarado nulo. E agora vamos nos casar na igreja, pois já somos casados no civil há 11 anos. Olha que coisa boa. Casados só no civil há 11 anos, conseguiram declaração de nulidade do primeiro casamento, e agora vão casar na igreja. Olha que bonito. Como devemos nos preparar para receber a Eucaristia nesse dia, pois para nós será como a primeira Eucaristia. Muito bonito. Ô Marcelo, vocês têm que fazer uma boa confissão, porque o fato de vocês terem vivido casado, terem tido vida sexual, sem serem matrimoniados, para a igreja vocês viveram num estado de adultério. Então, confesse isso. Vão receber o perdão da igreja e vão comungar, beleza, ok? O mais importante é isso aí. Teresa de Jesus Madureira, de João Pessoa, na Paraíba, sócia pelo débito automático. Quero saber por que na música Sublime Sacramento fala o Velho Testamento deu ao Novo o seu lugar. Qual o significado disso? Teresa, é que o Antigo Testamento, ele prepara o Novo. Santo Agostinho dizia assim, o Novo está contido no Antigo, e o Antigo prepara o Novo, ok? Então, como o Novo, evidentemente, ele é mais importante do que o Antigo, por quê? Porque o Antigo preparou Jesus, o Novo apresenta Jesus. Então, por isso que ele diz que o Novo Testamento deu lugar, o Velho deu lugar ao Novo. Mas não quer dizer que o Velho seja desprezado. Houve uma heresia na igreja, lá por volta do século II, chamada marcionismo, de Marcião, que era um herege gnóstico, que ele queria abandonar o Antigo Testamento. Ele disse, não, de jeito nenhum. Está a beleza dos Salmos aí, a beleza do Eclesiástico? Ele disse, não, de jeito nenhum. O Novo é mais importante, porque o Novo é o próprio Jesus falando. Mas o Antigo,
Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, então não pode ser descartado também. Claro que não, as profecias são maravilhosas, né? Muito bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí para a segunda parte do programa. Espere aí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Mal deu tempo de eu tomar um pouco d'água aqui. Já voltamos para o ar. Por quê? Você viu aí, não tem propaganda de nenhum produto que não sejam produtos de evangelização da Canção Nova. Então, que milagre é esse que mantém essa TV no ar? Você que contribui. Porque você sabe que toda televisão é mantida com propagandas, anúncios, né, de produto. Não tem. Então, como é que mantém uma televisão dessa? Sabe, gente, é caríssimo. Você pega, se você for colocar uma propaganda de 30 segundos numa TV dessas, né, do Brasil, você gasta, é uma fábula, é negócio de 50 mil reais, uns 10, 20, 30 segundos, dependendo do programa, dependendo da TV. A Canção Nova não tem isso. É por isso que a Canção Nova pede de novo, pede mais uma vez, pede sempre que você ajude. Porque é um verdadeiro milagre manter essa televisão. 24 horas no ar, sem propaganda, com rádio, internet, casas de missão no mundo inteiro. São 50 sacerdotes, mais ou menos, da Canção Nova, trabalhando, evangelizando. Entendeu? Nós católicos não podemos fechar os olhos para isso. Nós vamos ter que acertar contas com Deus sem a gente ficar indiferente a uma situação dessa. Muito bem, tem aqui vários recados para dar, que é o seguinte. Primeiro, aquela pergunta que eu respondi da pessoa que perguntou, né, se uma igreja pode ser vendida, tal, é a Maria Pauline Caraviello, que perguntou via Facebook, tá? Eu fiquei devendo o nome dela, então está colocado aqui. Outra coisa, o sócio da Canção Nova recebe o calendário da Canção Nova, tá? Esse calendário é um calendário comum, tá? A Canção Nova pede o seguinte, que quem recebe esse calendário ajude no processo de digitalização da TV, porque além dessa ginástica tremenda, que é pagar as despesas do mês, você sabe que a Canção Nova tem que passar do sistema analógico para o digital. Isso é uma obrigação, o governo obriga a uma data limite para fazer isso. Isso custa muito caro. Vocês estão vendo essas câmeras aqui, cada câmera dessa tem que ser trocada. E cada câmera dessa é baratinha, né? Custa um negócio de 50, 60 mil reais. Porque é alta resolução, ok? As torres de transmissão dos sinais para os satélites tem que trocar tudo. Entende? Então, a Canção Nova pede que as pessoas que recebem esse calendário, que custa R$10 a impressão, o correio, o banco para poder receber, né? Você ajude a Canção Nova nessa digitalização. Sabe, gente, humanamente falando, essa televisão não podia estar mais no ar há muito tempo. Mas ela está e vai continuar. Porque exatamente quando tudo falha que Deus age. Essa é a nossa fé. Muito bem, aqui eu tenho outra coisa para dizer, né? Haverá um evento aqui muito importante na Canção Nova, né? Kairós Famílias em Pé, né? Dia 28 de maio, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, esse Kairós é um domingo. Tem pregações, adoração santíssima, tem a missa. Você vem para cá cedo, passa o dia aqui e pode retornar no final do dia se você mora perto, né? Vamos ter a presença aqui do padre Ademir Costa, aqui da Canção Nova, o casal Jimmy e a Benedita Fioravante, que trabalham com casais, são consagrados da Canção Nova, o Cleto e a Carla Stutt, que também trabalham com casais, a Gleice Brito, também vão estar aí. Você pode ter informações pelo telefone 12 31 86 2600 e pelo site eventos.cançãonova.com. Está aí, ok? Muito bem, são os recados de hoje. Eu quero mostrar aqui rapidamente alguns livros que são os últimos lançamentos, né, que você tem aqui à disposição na Canção Nova. Um livro sobre o sentido cristão do trabalho, muito importante isso daqui. É tão importante entender o sentido do trabalho que São José Escrivá, que é o fundador do Opus Dei, ele colocou o trabalho, a santificação pelo trabalho, como o carisma do Opus Dei.
Você santifica o trabalho te santifica. Você que trabalha, você cumpre um mandato de Deus. Deus disse para o primeiro casal, crescei, multiplicai e submetei a terra. Ou seja, é pelo trabalho que nós conseguimos tudo. A comida, a roupa, a educação, é pelo trabalho. Então, o que esse livro aqui mostra é o seguinte, a nossa vida não pode ser dividida em duas partes. Uma parte sagrada quando eu estou rezando, estou na igreja, uma parte profana quando eu estou trabalhando. Não, o trabalho é sagrado. São Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses, né? Ou melhor, aos Colossenses, Colossenses 3,17, São Paulo fala assim, tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai. Tudo o que você fizer. Não é só rezar, é também trabalhar. Um livro muito interessante para a educação das crianças, educação religiosa em relação à missa, escrito pelo Felipe, que é filho do Dunga. O Felipe é formado em História, escreveu e ele é exímio desenhista, os desenhos todos são dele. Ele explica para a criança a missa ponto por ponto, desde que o padre entra no altar até a bênção final, né? Explica a missa ponto por ponto, né, para a criança. E ele pediu, inclusive, que eu fizesse uma revisão na parte doutrinária, teológica. Eu fiz, né? Gostei muito. Ele pediu, inclusive, que eu fizesse a apresentação, eu fiz. É para a criança entender por que o padre usa, hoje usa uma estola vermelha, amanhã usa uma branca, outro dia usa, né, a roxa, enfim, para ensinar para a criança. A criança que já sabe ler, pode ler sozinho. E uma criança que não sabe ler, o pai, a mãe pode ensinar, ok? Bom, eu gravei um programa esses dias, passou a reprise hoje, acho que 13h pela Canção Nova, uma entrevista no programa Gente de Fé, onde eu falei um pouco da minha vida, né, dos meus 40 anos de casado. Então, eu quero mostrar esse livro, Foram 40 anos. Esse livro, Foram 40 anos, é a entrevista que eu dei hoje, né? E hoje não, já foi gravada, passou aí. Eu só queria dizer o seguinte, por que eu escrevi esse livro? Aqui vocês estão vendo eu e minha esposa no dia do nosso casamento, o Padre Jonas celebrando o nosso casamento, faz 45 anos. Né? Está aqui o Padre Jonas, né, com o cabelinho pretinho ainda. Né? Muito bem, porque quando minha esposa morreu, na semana que ela morreu, eu recebi a visita de um padre muito amigo, Padre Demétrio Gomes, que é de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele veio aqui à Canção Nova, nós tomamos um café junto, e ele disse, professor, eu sei que você ainda está com a ferida no coração aberto, mas escreva um livro sobre esses 40 anos de casado que vocês viveram. Ele disse que 40 anos é uma coisa muito sagrada na Bíblia. Não, os judeus ficaram 40 anos no deserto, 40 dias de chuva no dilúvio, 40 é significativo. Não é? Não foi à toa que Deus deu 40 anos para vocês, não. Escreva um livro sobre isso. Eu disse, mas padre, é chato a gente escrever um livro sobre a gente, né? Ainda mais eu no estado que eu estava, né? De recém-viúvo, né? Ele disse, sabe, professor, é que o senhor prega para casais no Brasil inteiro, no mundo inteiro, há mais de 30 anos. É interessante as pessoas saberem como é que o senhor viveu, para confrontar a sua prática com a sua prédica, aquilo que o senhor prega. Eu digo, tá bom, o senhor está colocando... Ele é meio diretor espiritual meu, então o senhor está colocando aí com... Eu vou escrever, mas eu esperei 4 anos, não escrevi logo não, esperei 4 anos. Agora eu escrevi, consultei meus filhos, meus 5 filhos, vocês concordam? Concordo. Eu vou colocar aqui a nossa vida, né? Concordaram, então eu escrevi esse livro. Qual é o objetivo? Não foi de fazer uma autobiografia minha, não. É mostrar para os casais que todo casamento tem problemas, mas todos os problemas são resolvíveis. É só a gente rezar, ter Deus, ter paciência, que a gente vai resolver. Enfim, o casamento é uma bênção, a família é uma bênção. Muito bem. Um outro livro que estamos lançando para entender a Reforma Protestante. Faz 500 anos, este ano, que Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, lançou aquele brado, né, contra a Igreja Católica, 95 teses contestando a doutrina católica. Ele acabou sendo excomungado pelo Papa Leão X, porque ele não quis voltar atrás, ele queimou, né, a bula pontifícia do Papa, que mandava ele retirar aquelas coisas, ele não aceitou, e queimou o Código de Direito Canônico junto, em praça pública, em Wittenberg, na Alemanha. Quer dizer, infelizmente, houve, de repente pode ter havido um pouco de falta de
tolerância por lado da igreja, mas também ele... Quer dizer, nós não queremos mais discutir essas coisas, não é mais o caso, mas entender o que foi o fato histórico. Eu sou professor de História aqui no Instituto de Teologia da Canção Nova, agora vai ser a Faculdade de Teologia, né? Não é para fazer polêmica, não, é para conhecer o que aconteceu. Por que os príncipes alemães apoiaram Lutero contra a igreja? Por que a Alemanha se tornou protestante, depois a Inglaterra, depois aqueles países da Escandinávia, Suécia, Noruega, etc., Dinamarca? Por que né, aconteceu toda essa história? Que tem repercussões hoje, não há como negar. Com a Reforma Protestante, a igreja perdeu 1/3 dos seus filhos. A Europa era toda praticamente católica, a igreja perdeu uma terça parte. Né? Por que aconteceu isso? Como aconteceu? O que os historiadores dizem sobre isso? Muito bem, e como nós estamos no meio de maio, eu queria mostrar alguns livros sobre a Virgem Maria. Esse que é uma beleza, Imitação de Maria. Esse livro foi escrito em 1700 e pouco. Um monge, assim como tem a Imitação de Cristo, né? Escrito por aquele monge holandês, Tomás de Kempis, um clássico, né? Esse é outro clássico, só que esse aqui é pouco conhecido. Como é que você pode imitar as virtudes de Maria? Esse monge explica com detalhe a humildade de Maria, né? A diligência de Maria em servir, a pureza de Maria, a bondade, a mansidão, a santidade. Como é que você pode imitar Maria? Né? Especialmente para as mulheres, sabe? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, isso aqui dispensa comentário, né? Do São Luís de Montfort, aquela consagração que ele recomenda. O Papa João Paulo II diz que esse livro mudou a devoção dele à Virgem Maria. Papa João Paulo II disse que quando ele era jovem, trabalhava numa fábrica de soda na Polônia, ele carregava esse livrinho na mochila dele. No recreio, esse livro mudou a minha devoção à Virgem Maria. Tanto é que colocou no brasão dele, né? Totus tuus, Maria, todo teu, Maria. Bom, para entender o ofício da Imaculada, muita gente reza o ofício. Eu rezo todo dia. Mas, sabe, tem coisas difíceis no ofício que às vezes a gente não entende. O ofício foi um monge chamado Bernardino de Bustis, que lá por volta de 1500 e pouco, fez uma louvação à Virgem Maria com palavras da Bíblia. Só que tem textos aqui que a gente não entende bem. Ele fala assim, louvando Maria, ele fala, por exemplo, em trono do grão Salomão, arca de conceito, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça de visão, favo de Sansão, flor... O que é isso? São expressões da Bíblia que ele aplica a Nossa Senhora. E aqui eu explico o que é cada termo desse. Então, quem reza o ofício, se você entender, a devoção sua vai ser mais profunda. E, por fim, um livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse. Né? Escrevi esse livro já tem uns 20 anos, depois que eu fiz a minha consagração à Virgem Maria pelo método São Luís de Montfort, em 1994. A Mulher do Apocalipse. Né? Até quem deu esse nome foi o Padre Jonas. Eu ia chamar de As Glórias de Maria. O Padre Jonas disse, não, ponha A Mulher do Apocalipse, que é nela que aparecem as glórias, né? As estrelas. Né? São 12 capítulos mostrando o quê? Os dogmas sobre a Virgem Maria e as devoções mais importantes. Maria, medianeira das graças, Maria, mãe da igreja, Maria, mãe de cada um de nós, etc. Bom, vamos para as perguntas aqui no nosso plano. São perguntas que chegaram agora por e-mail. Primeiro bloco foram perguntas que vieram por Facebook, ou telefone, ou aqui e-mail. Existe algum período ou dia do ano em que a igreja aconselha a abstinência sexual entre os casais? Não, eu não conheço nenhum documento que a igreja diga, olha, os casais em tais dias não devem ter vida íntima, vida sexual, não tem. Mas é interessante, por exemplo, São Luís IX, rei da França, que foi santo e rei da França em 1200 e pouco, toda a quaresma, 40 dias, ele não tinha intimidade com a esposa. Os dois foram canonizados. Aliás, eu podia mostrar esse livro aqui, hein? O livro dos casais, hein, Gabriela? Tem aí? A gente pensa que só tem padre e freira canonizado. Não é, não. Não, não. Nós publicamos um livro, não é meu. É de um padre alemão. Ele conta a história de 12 casais canonizados. Um deles é São Luís, rei da França. Eles não tinham vida sexual na quaresma. Então, a igreja não coloca, pode trazer aqui, a igreja não coloca
Fernandinha, minha auxiliar. A igreja não coloca para a gente isto, mas o casal pode decidir, por exemplo, não, tais dias assim, nós não vamos ter nossa intimidade, ok? É uma forma de penitência, é uma forma de, né? Eu diria até de jejum da carne, por que não, né? Aqui o livro, olha, Matrimônios Santos, são 12, vocês estão vendo aqui os pais de Santa Teresinha. Olha aqui, foi o último casal canonizado santo. Então, isso quer dizer o quê? O casamento é um caminho também de santificação. É isso que esse livrinho aqui quer mostrar. Né? Quais são esses casais? Quem escreveu esse livro foi um padre chamado Thomas Kevin, ele é dominicano. Por exemplo, olha, Santo Aurélio e Santa Natália, casais. Santa Margarida e Malcolm. São Luís IX, rei da França, e Margarida de Provença. Santa Francisca Romana e São Lourenço Ponziano. Casais, santos. Isso é muito bonito, né? Muito bem, pode passar? Um seminarista que recebeu, é o João perguntando, um seminarista que recebeu a admissão às ordens sacras, o leitorado e o acolitado, pode desistir do sacerdócio? Como ficam os ministérios recebidos? Pode, é só o bispo, né, autorizar, foi o bispo que deu a eles estes, só não pode quem já foi ordenado padre ou diácono, aí ele tem que ter uma autorização do Papa. Por quê? Porque ele recebeu o sacramento da ordem, aí ele fez um compromisso com a igreja, aí o Papa tem que liberar. Ele pode até casar. Um padre que deixou, não quer mais continuar o ministério sacerdotal, quer se casar, se ele pedir ao Papa autorização para deixar o ministério, o Papa autorizar, ele pode casar. O que não pode é casar sem autorização do Papa, ok? Muito bem. Ana Paula, na cerimônia matrimonial de um casamento com disparidade de culto, há possibilidade da presença de ambos os representantes religiosos, por exemplo, o padre e o pastor. O que seria um casamento ecumênico? Veja, não é que vai ser um casamento ecumênico, Ana Paula. O bispo pode autorizar. Em determinados casos, o bispo pode autorizar que um casamento seja celebrado fora da igreja católica, até com determinados... A pessoa coloca ali disparidade de culto. Também fora do culto católico 100%. O bispo autorizando, claro que é um caso excepcional. Pode haver um casamento desse tipo. Eu não vou entrar aqui em detalhe, porque cada caso é um caso. Mas o Código de Direito Canônico prevê uma certa liberdade para o bispo em alguns casos. Davi, o que a igreja diz sobre o taoísmo? O taoísmo é uma religião oriental, não é cristã, não é católico, né? Tem lá o seu Lao Tse, né? Que é um monge, tipo assim, budista, tem reflexões profundas, né? Só que não é fé católica. O grande problema das religiões orientais é o seguinte, com todo respeito a elas, né? Cada um siga a crença que quiser seguir, mas o grande problema, confrontando com o cristianismo, é que é o seguinte, para nós cristãos, não há salvação sem Jesus Cristo. São Pedro fala claro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não nos foi dado outro nome, debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação. Jesus é o Salvador, é o único Salvador. Então, essas religiões, você pega lá o calendário, por exemplo, Seixo Noye, cheio de coisas bonitas, mas não é cristão. Por quê? Porque a salvação para eles não está na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A salvação está em outra coisa. Então, nós cristãos, não podemos ser levados só pela beleza das frases. Gente, beleza tem em muitos lugares. Agora, a salvação é Jesus Cristo. As religiões orientais, normalmente, dizem que não existe o pecado. Se não existe o pecado, para que Jesus Cristo? Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Essa questão é o nogórdio da questão. É isso que o cristão tem que observar, entende? Então, o taoísmo tem coisas bonitas. O documento do Concílio Vaticano II, chamado Unitatis Redintegratio,
que é o documento sobre ecumenismo do Concílio Vaticano II, diz que há sementes do verbo nas outras religiões. O que é semente? Há verdades. Mas o catecismo diz, a Unitatis Redintegrator diz, a plenitude dos meios de salvação só na Igreja Católica. Porque só a Igreja Católica tem os sacramentos. Entendeu? Então, não basta ser bonito. Tem gente que assiste um filme bonito, tal, mas não percebe o que está faltando. Entenderam? É isso que o cristão católico tem que ficar atento. Tá? Bom, deixa eu interromper as perguntas ali para responder 2 perguntas aqui da plateia. Vocês têm direito que estão aqui. Professor, o que a igreja acha sobre cremação? Pode? Pode. Parágrafo 2301 do Catecismo diz que pode haver cremação. Agora, desde que não seja para desafiar a crença na ressurreição. Essa pessoa, não existe ressurreição, morreu, acabou, então vamos cremar. Não. Pode haver cremação, mas Deus vai refazer esse corpo. Como vai refazer qualquer outro corpo? Outra coisa, que saiu um documento do Vaticano recente. Olha como é importante acompanhar os documentos do Vaticano. São um decreto recente, aprovado pelo Papa, dizendo o seguinte: quando a cremação de um cristão, a família tem que receber as cinzas, o resto, né, mortais da pessoa, e tem que sepultar, como se fosse a pessoa. Não pode pegar as cinzas e jogar na água, no rio, na terra. Não. Tem que sepultar, ok? Aquilo ali. Okay? Isso é uma documentação recente da igreja sobre isso. Não é documentação, é uma instrução, porque sempre foi assim. Só que o povo acaba esquecendo, né? Outra pessoa pergunta assim: qual resposta devemos dar quando o padre fala graça e louvores sejam dados a todos os momentos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ou Santíssimo e Digníssimo? Olha, eu já vi as 2 formas. Tem livros muito antigos de orações que falam em Diviníssimo. Outros falam em Digníssimo. Eu, sinceramente, não sei se houve uma definição da igreja. Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, eu vou dar a minha opinião. Eu prefiro Digníssimo. Por quê? Eu fico pensando, será que existe diviníssimo? Será que pode-se usar o superlativo para o divino? Divino é divino, divino é o máximo. Será que tem mais do que divino? Diviníssimo? Eu acho que não. Digno tem. Você pode dar uma coisa digna e uma coisa mais digna. Eu não sou professor de português, eu sou físico e matemático. Mas eu penso, na minha lógica, eu penso que o digníssimo é mais lógico do que diviníssimo. Não sei. Não estou dizendo a você que é exatamente isso, não, tá? É uma opinião minha só. Eu queria ainda mostrar este livro aqui. A igreja, o Catecismo da Igreja responde de A a Z. O que é esse livro aqui? É um dicionário baseado no Catecismo, de A a Z. Como um dicionário de português. Você quer saber o que o Catecismo fala sobre pecado? Vai na letra P, você vai encontrar aqui pecado e vai achar transcrito aqui o que o Catecismo diz sobre o pecado. Então, quem tem dificuldade para usar o Catecismo, para tirar a dúvida, é um dicionário feito no Catecismo. Ok? E quero também lembrar que, pelo meu site cleofas.com.br, eu tenho um curso de teologia à distância, que é chamado lá, na página central do site, é chamado de Escola da Fé Online. Esse curso você tem que se inscrever, nós temos aí uns 700 alunos, tem aula todo dia, meia hora de aula todo dia. O que tem nesta aula? Um vídeo sobre o assunto do dia, de 15 minutos, mais ou menos. Agora, nós estamos dando história da igreja, ok? Eu estou na Idade Antiga. Uma matéria para você ler e uma matéria para você ouvir, um áudio, sobre, por exemplo, eu vou falando lá, por exemplo, não sei, da perseguição dos cristãos em Roma. Então, é um vídeo, um áudio e uma matéria para ler. Todo dia, de segunda a sexta. Na sexta-feira, eu respondo perguntas que os alunos mandam para o site, ok? Para tirar as dúvidas. Muito bem, muito obrigado a vocês que vieram participar, muito obrigado a vocês de casa que nos seguiram, e tenham aí uma boa tarde e uma boa noite. Amanhã teremos nossa Escola da Fé,
às 20 horas, e eu vou conversar com o novo arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Brandes. Ele vai conversar comigo sobre a aparição de Nossa Senhora Aparecida, que completa 300 anos deste ano, um pouco sobre também Fátima, 100 anos, e se der tempo, vamos conversar um pouco sobre a reunião dos bispos que houve em Aparecida aqui. Todo ano os bispos se reúnem em abril, maio aqui em Aparecida. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Fiquem com Deus. Deus seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!